Bom dia! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, esse vídeo vai ser o primeiro de muitos que virão, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre feridas emocionais. A gente vai fazer um estudo, na verdade, de alguns livros, entre eles esse aqui da Lise. E tem outros, na verdade, são 3 livros. Depois eu coloco para vocês ali certinho quais que eu tô fazendo o estudo para trazer o material para todos vocês. Lembrando que, como eu disse, é um estudo, então cada pessoa acredita e tem as suas próprias crenças de como as coisas funcionam, de como as coisas são. Isso vem para agregar um pouco, trazer esse conhecimento para que consiga-se, então, você consiga se trabalhar, se autoconhecer nessa jornada que é bem importante, a nossa jornada de vida. Bom, todos nós, independente de crença, de religião e de N coisas, por assim dizer, carregamos 5 feridas emocionais. Essas feridas, elas surgem ao longo de toda a nossa existência e algumas até antes mesmo da nossa existência. Essas feridas emocionais podem surgir ainda quando estamos prontos para vir ao mundo, na barriga da mãe, um pouco antes. Não que não aconteça na barriga da mãe também. Vamos falar um pouquinho, eu não tenho como não entrar num assunto que seja um pouquinho religioso. E como eu disse, cada um vai da sua crença. Quando nós estamos prontos para vir ao mundo, nós escolhemos a alma, o corpo que a nossa alma vai ocupar, e também escolhemos os nossos pais. Por ali já se começa um caminho que a gente pode chamar de que possam se desenvolver feridas emocionais. E esse caminho também vem se destacar ao longo da nossa vida, em virtude de muitos filhos terem os mesmos problemas dos pais, talvez as mesmas feridas também. A única diferença é a magnitude em que eles se encontram, pais, filhos. Por quê? A nossa missão de vida, por mais que muitos falem sobre missão, o que você veio para fazer, sobre carreiras profissionais, sobre jornadas, a nossa maior missão de vida que nós viemos para cá é para aprendermos o amor. E o amor a gente aprende de várias formas. Não é aquele amor que você sente só pelos filhos, aquele amor que você sente pelo companheiro, pelo seu bichinho de estimação, pelos seus amigos. É um amor um pouco mais profundo. É um amor que Jesus veio à Terra para nos ensinarmos. E se nós tivéssemos compreendido a grandeza desse amor, muitas coisas não seriam como são hoje. O mundo, o planeta todo, não seria como é hoje. Então, quando nós viemos para a nossa missão, que é essa, nós vamos evoluir segundo as nossas experiências, segundo os nossos aprendizados, principalmente com os nossos erros. A gente evolui muito com os nossos erros. Então, nessa jornada de aprendizado, de tombos, de cair, de levantar, de cair de novo, de errar, de acertar, nós vamos aprender o que é o verdadeiro amor. E essa jornada, ela vem carregada de muitos desafios. E esses desafios, eles vêm acompanhando todo o nosso crescimento, desde o nosso nascimento até o nosso crescimento. Quando eu me refiro de que a gente pode criar essas feridas antes mesmo do nascimento, eu me refiro àquela prova um pouco mais difícil de pessoas, mães, pais, que têm alguma coisa que precisam muito aprender de outras existências até, não conseguindo ter essa compreensão. Eles vêm com um filho ou uma filha que vai, através da maternidade e da paternidade, ensinar isso para eles. E esse filho também muitas vezes tem muita coisa para aprender e os pais vão passar. Então tem essa troca.
que é isso que eu espero que vocês entendam. As feridas, geralmente, tá? Não quer dizer que todo mundo é igual. Geralmente, nós temos a concepção maior delas, nós concebemos elas durante a nossa infância. Devido à nossa inocência, devido à nossa pureza, nós não temos um entendimento. Quando nós somos crianças, nós temos muitas emoções. Nós temos somente emoções. A gente aprende pela emoção. E a gente ouve muito falar, quem é mãe vai me entender também, a gente ouve muito falar e a gente percebe nos filhos como eles não conseguem, quando eles são muito crianças, expressar corretamente qual é a emoção que eles estão sentindo. Eles descobrem formas de expressar. E algumas crianças guardam para si, não conseguindo expor a emoção que estão sentindo no momento. Isso também é uma forma que, com o passar do tempo, gera-se uma ferida emocional. Quando nós viemos para cá, para o planeta Terra, e nós nascemos, nós temos como eu disse, a inocência da criança, a ingenuidade da criança, e nós ainda não temos o nosso pequeno rival, vamos assim dizer, que é o nosso ego. Ele vai se tornando uma parte do nosso DNA, uma parte nossa, conforme nós vamos, então, crescendo e amadurecendo. O nosso ego, ele é alimentado por nossas crenças. E esse ego, ele não permite a nós reconhecermos quando nós estamos, de fato, erradas. Ou quando nós fazemos ou temos alguma atitude que se julgue ser errada. Então, o nosso ego, durante a nossa vida, ele sempre vai culpar e julgar o outro por tudo aquilo que nos acontece. Quando eu digo tudo aquilo, eu falo de problemas, discussões, tudo aquilo que de alguma maneira nos fere. Porque de alguma maneira, todas nós já nos sentimos injustiçadas, humilhadas, traídas, negligenciadas, abandonadas, mas a culpa sempre é do outro, do fulano, da ciclana, do companheiro, do pai, da mãe. A culpa nunca é nossa. Isso quer dizer que você tem que se chicotear, que você tem que se culpar por tudo que acontece? Sim e não. Porque você não tem ideia de que é o seu ego que está fazendo isso. Você não tem o conhecimento de que não é você, não é a tua consciência que está fazendo isso. Você está sendo enganada pelo teu inconsciente. Você está sendo enganada pelo teu ego. Por quê? Porque ele não quer mostrar aquilo que você precisa ver. E ele não quer, muitas vezes, deixar o outro ver aquilo que você esconde. Então, o ego, o nosso ego, que a gente vai alimentando ele pra caramba durante a nossa vida, ele é o nosso rival nessa parte. Então, as nossas feridas emocionais, elas ficam ali. A gente não sabe que tem. Algumas vezes nós deduzimos por algum vídeo que a gente assistiu e se identificou, algum acontecimento que nós vimos e aquilo chamou atenção, despertou algum gatilho, que a gente possa ter. Muitos falam, e eu também já falei, já tratei e, vamos dizer assim, já curei a nossa criança interior. A nossa criança interior nada mais é do que a junção de todas essas feridas que estão ali. Uma pessoa pode ter em ativo, vamos dizer assim, mostrar uma mais em evidência, 2, 3. Dificilmente a pessoa tem as 5 feridas em evidência juntas, mas elas se mostram ao longo da nossa existência.
eu vou dar um exemplo para vocês entenderem no que eu me refiro sobre essa parte de ferida emocional, de ego, de como nós escondemos de nós mesmas. E através desse exemplo vocês vão entender um pouquinho de como nós culpamos o outro por aquilo que é nosso e que nós carregamos. Eu quero que você imagine que você tem uma lesão na mão, um machucado, uma feridinha. Vamos chamar de lesão. Você imagina aquilo que você julgar ser melhor. Imagine que você tem essa feridinha na mão, você viu que ela tá ali, mas você não tá afim de cuidar dela, de botar um remédio, passar um curativo ou analisar o que aconteceu, que essa ferida tá ali. Então você simplesmente põe uma luva na mão, porque você vai olhar para a luva e você não vai ver a mão. Então você vai deduzir que essa ferida não existe, porque você está enxergando a luva, você não está enxergando a mão. E aí você imagine que essa ferida, essa lesão, ela começa a te machucar, ela começa a te doer a mão, mas você não enxerga ela em virtude da sua luva. Aí imagina que quando pessoas tocam na sua mão, você sente dor. Mas mesmo assim, você não vai tirar a luva e cuidar daquela lesão, daquela feridinha ali, do machucado. Você permanece com a luva, porque aquilo te machuca quando alguém encosta, mas depois tá tudo bem. Aí imagina que uma pessoa que te ame, uma pessoa que goste muito de você, pode ser um companheiro, pode ser um filho, pode ser uma mãe, pode ser um amigo. Imagine uma pessoa que goste muito de vocês, pegar na tua mão para fazer um gesto de carinho, um gesto de amor. No momento em que ela pegar na tua mão, você vai gritar: ai, que dor! Me solta! Porque ela pegou em cima da sua ferida, da sua lesão. Aí você imagine a cara da pessoa que foi pegar na tua mão para fazer esse gesto de carinho. Ela vai ficar pasma, porque ela não quis te machucar. Ela quis fazer um gesto de carinho. Mas você disse para ela que ela... ai, que dor! Solta, você está me machucando. Então, aí é o que eu quero me referir. Porque o machucado da tua mão já estava ali. Quem resolveu não cuidar dele e simplesmente colocar uma luva e fingir que ele não estava ali, foi você. Então, quando a pessoa que te ama pegou na tua mão para fazer o gesto de carinho, ela tocou no teu ferimento. Mas a culpa não é dela ter feito você sentir dor. Você sentiu dor porque você negligenciou o que estava ali. Então, só refletiu aquilo que você já tinha, mas fingiu que não tinha. E nisso tudo, você consegue entender um pouquinho sobre como funcionam as nossas feridas emocionais, que não são curadas e elas refletem em muitos aspectos da nossa vida. E uma coisa bem bacana que você pode tirar desse exemplo também, cada ferida, ela vem acompanhada de uma máscara. Porque quando a gente não quer mostrar alguma coisa, não queremos que nós vemos alguma coisa ou não queremos mostrar para o outro, a gente vai fazer o quê? Colocar uma máscara. Nesse caso, nesse exemplo que eu dei, a luva é uma máscara. Cada ferida, vocês vão entender que ela vem acompanhada de uma máscara. E segundo a autora, a Lise, cada ferida também é demonstrada pela forma física do nosso corpo. Ah, mas se eu fizer, o meu corpo é assim, mas se eu fizer academia vai ser diferente, se eu emagrecer vai ser diferente, se eu engordar vai ser diferente, se eu cortar o cabelo vai ser diferente. Não, é a sua fisionomia natural. A Lise, ela destaca em cada ferida, e vocês vão ver as imagens, porque eu vou passar para vocês, cada ferida, ela destaca uma forma de corpo. E através dessas características, muitas vezes a gente consegue ler a pessoa e saber qual é a ferida que ela mais tem em evidência. Outro detalhe bem importante que vocês precisam entender
é que algumas feridas da nossa infância não vêm por culpa dos nossos pais. Como eu disse, que nós somos muito ligados às nossas emoções quando nós somos criança. Um exemplo bem prático é uma família onde os pais trabalham e o filho precisa ficar com a avó, por exemplo. E esse filho, quando a mãe e o pai saem para trabalhar e deixam ele na avó, muitas vezes ele pode se sentir abandonado. Mas na verdade ele não está abandonado. Ele só está ficando com a avó para o pai e a mãe trabalharem. Isso é um exemplo bem prático entre muitos que vou passar para vocês sobre uma ferida, onde uma criança pode gerar ali, nesses momentos, uma ferida do abandono, se sentindo abandonada, se sentindo deixada para trás, se sentindo jogada. Então, além do abandono, já pode vir também a ferida da rejeição. Meus pais não me querem, minha mãe e meu pai não querem ficar comigo, eles me deixam para minha avó. E nesse embalo eu poderia passar horas conversando com vocês. Mas como eu disse, eu vou passar essa introdução e a gente vai estudar então essas feridas, uma por uma. Nós vamos fazer técnicas através de EFT, através de reprogramações. Nós vamos fazer técnicas para a gente conseguir melhorar um pouco então a nossa qualidade de vida. E através de cada ferida que a gente vai conversando, eu tenho certeza que você vai se reconhecer mais em algumas, menos em outras, mas você vai se reconhecer um pouquinho, uma fase da tua vida, em cada uma delas. Porque, queira ou não, todos nós carregamos essas 5 feridas. E quando nós estudarmos uma por uma, eu quero que você entre nisso de consciência aberta, porque começa uma jornada na tua vida de transformação, uma jornada que a pessoa que você é hoje não vai mais existir dessa maneira, vai ser uma pessoa curada, transformada, e quando você começa a se transformar, você transforma o mundo inteiro ao teu redor, inclusive e principalmente quem convive com você. Quando você consegue olhar para dentro de ti, curar aquilo que precisa ser curado, trabalhar de maneira positiva aquilo que precisa ser trabalhado, que faz parte da tua essência, mas não de uma maneira boa, só que você tem que extrair a maneira boa daquilo que você julga ser tão ruim, a tua jornada começa a se desenvolver. Muitas vezes a gente vai demorar anos para trabalhar aquilo que nós temos, a nossa bagagem de vida. Porque quanto mais bagagem nós temos, quanto mais crenças nós alimentamos durante todos esses anos, um pouco mais demorado é o nosso processo. Mas não é impossível. Esse processo vem para fazer com que você mesma consiga te conhecer. Porque é fácil a gente olhar no espelho e dizer sim, eu me conheço. Mas lá no fundo, quando você começar a se questionar, quando você começar a entender e a estudar sobre essas feridas emocionais, você vai ver que você conhece uma gota desse oceano imenso que está ali dentro de você. Então, a gente já conheceu um pouquinho sobre o que é o nosso ego, o que ele faz com a gente, como nós criamos essas feridas, e nos próximos vídeos a gente começa então a estudar detalhadamente cada uma. E a primeira ferida que nós vamos trabalhar é a ferida da rejeição. Se preparem, porque a jornada de vocês começa agora.